Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa teórica de tecido conjuntivo, certo? Então, vamos lá. Tecido conjuntivo, a gente vai falar, só relembrando da aula passada, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo, ele pode ser classificado em propriamente dito, mas ele tem também as classificações de tecido conjuntivo de suporte, que a gente vai ver, cartilagem e osso. Hoje a gente vai falar do tecido conjuntivo propriamente dito, chamado propriamente dito, certo? Bom, ele vai ser formado por células, fibras e substância fundamental, que a gente fala. Células, isso aqui é uma lâmina histológica de pele. Deixa eu botar aqui ativar a caneta, ativar a apontadora laser. Certo, isso aqui é uma lâmina histológica de pele. A pele, a gente vai ter aula de pele, ela é formada por epiderme, que é o epitélio. Se a gente chegar perto aqui, daqui a pouco a gente vai ali no histolo de gás, no Atlas Digital, vai ver que a pele é um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, tem queratina, e aqui embaixo é a derme, que é um tecido conjuntivo, que dá suporte para a epiderme, certo? O tecido conjuntivo, ele vai ser formado por células, por fibras proteicas, a gente vai ver que o tecido conjuntivo, ele tem duas proteínas super especiais, umas famosas que a gente até escuta em propagandas, e substância fundamental, que é o principal constituinte. O que seria substância fundamental? Seria, pessoal, se a gente pudesse pegar um tecido conjuntivo assim na mão, seria parecido como se fosse uma slime, sabe? Ele é essa substância fundamental, ela é altamente hidratada. A gente vai ver que o tecido conjuntivo ele vai ser formado por determinadas moléculas, macromoléculas, que vão fazer com que ele seja bastante hidratado, com um aspecto assim, se a gente pudesse pegar nele, como se fosse essa slime de criança. Então, qual a função do tecido conjuntivo? É estrutural. O tecido conjuntivo ele dá suporte para o epitélio. Então, uma coisa que vocês sempre vão ver e é assim, é uma regra que acontece sempre, sempre embaixo do epitélio vai ter a matriz extracelular do epitélio, que a gente chama de lâmina basal, mas embaixo vai ter tecido conjuntivo, sempre. O tecido conjuntivo sempre vai estar dando suporte para o tecido epitelial. Além disso, é uma reserva de moléculas como hormônios, tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, esse componente dele, que é a substância fundamental, ela vai ser bastante hidratada e dissolvida nessa água, nesse líquido que vai estar aqui no conjuntivo, vai ter hormônio, vai ter vitaminas, vão ter nutrientes. O conjuntivo é um meio de troca de nutrientes e metabólitos entre a célula e o sangue. Daí vem uma outra característica importantíssima e exclusiva do conjuntivo. Ele é o único dos quatro tecidos, gente, epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. É o único dos quatro que é vascularizado. Ele é que vai ter vasinho. Aqui nessa foto a gente vê dois vasinhos. A gente depois vai ver melhor na prática. Tá vendo? Dois vasinhos. Então, o epitélio não tem vaso. O epitélio não tem vaso sanguíneo. Quem vai nutrir o epitélio? Vasos sanguíneos do conjuntivo. Mesma coisa para tecido muscular. Tecido muscular também ao redor, a gente vai ver que ao redor da célula muscular vai ter um tecido conjuntivo ali que vai ter vaso sanguíneo. E a mesma coisa tecido nervoso, que é um pouquinho diferente. A gente vai ver, mas é o conjuntivo, pessoal. Ele é vascularizado. E ele que vai ser um meio de troca de nutrientes e metabólitos entre as células e o sangue, certo? Os nutrientes que estão aqui dentro desses capilares, eles é que extravasam aqui para o conjuntivo e, por exemplo, vão nutrir as células do epitélio por difusão mesmo, certo? Então, o tecido conjuntivo, ele fornece, ó, característica importantíssima, suporte estrutural ao tecido epitelial. Então, embaixo de um epitélio, a gente sempre vai ver tecido conjuntivo, certo? Bom, as células do conjuntivo, vamos ver um pouquinho? Vamos ver
cada um dos componentes do conjuntivo, certo? Primeiras células. As células do conjuntivo, elas podem ser de dois tipos. A gente tem células residentes, ou seja, elas moram no conjuntivo, nunca saem do tecido conjuntivo. E a gente tem células transitórias, que passam pelo conjuntivo, certo? Elas não se originam ali do tecido conjuntivo, mas elas aparecem no conjuntivo. Então, são células que podem passar ou transitar entre o tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos ou linfáticos, em um processo que a gente chama de diapedese. Então, primeiro aqui, quem são as células residentes do tecido conjuntivo propriamente dito? Fibroblastos, pessoal, é a célula número 1 do tecido conjuntivo. Quando vocês pensarem em tecido conjuntivo, em célula de tecido conjuntivo, pensa nesse cara aqui, no fibroblasto. Ele é que vai produzir, essa célula que produz esses outros dois componentes aqui, ó, fibras proteicas e essa substância fundamental que a gente vai ver quais são os componentes, mas é o fibroblasto que produz esses dois componentes. E a gente tem também outra célula residente chamada de mastócito. Mastócito é uma célula que participa da resposta imune e também da resposta alérgica. Vocês devem ter a disciplina de imunologia. O mastócito, ele é uma célula do conjuntivo que vai produzir umas substâncias que vão chamar células do sistema imunológico. Então, quando o mastócito secreta determinadas substâncias, ele vai causar um aumento de permeabilidade vascular, que a gente chama. Então, ele secreta, por exemplo, histamina, que é uma substância que faz aumento de permeabilidade vascular. Isso aqui é um vaso, certo? Nesse vaso, quem está dentro do vaso? São células sanguíneas, que incluem hemácias e leucócitos. Os leucócitos, eles são chamados para o tecido conjuntivo pelo mastócito, por substâncias que o mastócito produz, e fazem, então, a diapedese. E são justamente os leucócitos, ou glóbulos brancos, a gente também chama assim, que são as células transitórias de tecido conjuntivo. Então, quando a gente estiver vendo uma lâmina de tecido, que tiver um conjuntivo ali, a gente pode muito bem, é muito comum a gente ver principalmente linfócito, que é um tipo de leucócito, principalmente se for epitélio de sistema digestório, respiratório, epitélio conjuntivo, a mucosa, né? A gente consegue ver leucócitos. Então, células residentes e transitórias. Residentes, fibroblasto e mastócito. Transitórias são os leucócitos, são as células do sistema imune, certo? Que vão fazer diapedese. O que é diapedese? É a capacidade que todos os leucócitos têm de sair pelas paredes dos capilares sanguíneos. E aqui ao redor, olha o que vai ter ao redor do capilar sanguíneo, ó, o capilarzinho aqui, tecido conjuntivo, certo? Então, e olha só uma outra coisa que eu não falei, mas eu vou falar agora. Aqui no tecido conjuntivo, bem diferente do epitélio, o epitélio, lembra que eu falei que as células são grudadinhas uma nas outras? Conjuntivo não tem isso, gente. Conjuntivo, ele é muito mais abundante em matriz extracelular. A matriz extracelular são essas duas aqui juntas, matriz extracelular formada por fibras proteicas e substância fundamental, muito mais rica em matriz do que em células. As células, olha só, aqui esse aumento tá baixo, esse aumento do microscópio, do objetivo. A gente vê uma célula aqui, outra aqui, outra aqui. As células não são grudadas, elas são bem espaçadas umas das outras, certo? Uma característica que distingue conjuntivo de epitélio. E aqui, então, os leucócitos são células transitórias, porque originalmente elas estão dentro do vaso sanguíneo, elas migram para o epitélio quando elas são recrutadas por esse cara aqui, pelo mastócito. Vocês vão ver direitinho na disciplina de imuno. Certo, vamos lá. Então, vamos falar um pouco do fibroblasto, essa célula residente muito importante. São as células mais comuns do tecido conjuntivo, certo?
Aqui, isso aqui é uma lâmina histológica mostrando esse fibroblasto, bem bonitão. Na verdade, aqui tem 3 fibroblastos, tem outros um pouco menores por aqui. Qual a função do fibroblasto? Síntese da matriz extracelular. Veja o próximo slide, a gente já vai ver que eu vou falar para vocês o que é a matriz extracelular, que a gente até já viu no início da aula passada, que eu falei para vocês de célula e matriz, que a matriz extracelular é uma substância produzida pela célula, né? Então, a função do fibroblasto é produzir a matriz extracelular, que no caso do conjuntivo é formado pelas fibras proteicas e por substância fundamental. Morfologia do fibroblasto. Olha esse desenho aqui. O fibroblasto, pessoal, tá vendo que não tem nada a ver com a célula epitelial, que é poliédrica, 4 lados. O fibroblasto é uma célula, parece uma estrela, ele é bastante estrelado, tem esses prolongamentos. Células com muitos prolongamentos, citoplasma abundante, núcleo grande e claro. Núcleo grande e claro são de células metabolicamente ativas, é uma célula que está produzindo muita proteína, principalmente. Olha quanto retículo endoplasmático, tem muita mitocôndria, complexo de Golgi aqui. Isso aqui, os dois são fibroblastos, né? Só a visão que é diferente, os desenhos esquemáticos, né? Bom, e a matriz extracelular? Matriz extracelular do conjuntivo, gente. O que é a matriz extracelular? Eu acho que eu botei esse slide não sei se foi na primeira ou na segunda aula. O que é a matriz? É uma estrutura complexa, composta por moléculas como proteínas, colágeno e elastina, principalmente, ó, e polissacarídeos, que são açúcares complexos. Açúcares ligados a proteínas, no caso do proteoglicano. Proteoglicano, ó, a gente depois, daqui a pouco a gente vai ver, o proteoglicano tem, essa parece uma cobrinha, seria um núcleo proteico com vários açúcares ligados a esse núcleo proteico, certo? Isso aqui é um proteoglicano. E esse daqui é um proteoglicano famoso, que é o ácido hialurônico. É um componente da matriz extracelular, muito abundante no tecido conjuntivo. Então, aqui é um esquema, olha só, matriz extracelular como um microambiente para as células. Essa célula, no caso, isso aqui não é um fibroblasto, mas no caso do tecido conjuntivo, o fibroblasto produz a matriz extracelular, que é composta por fibras. Lembra aqui, ó. Peraí. Por fibras proteicas. Essas fibras proteicas, eu já estou falando para vocês que são fibras colágenas, fibras elásticas, ó, fibra colágena, fibras elásticas, e tem uma outra fibra que vai aparecer já, que chama fibra reticular. São 3 tipos de fibras. As 3, e a fibra reticular também é colágeno, pessoal, só é um tipo diferente. Então, de proteína mesmo, principal são essas duas, as proteínas colágeno e a proteína elastina, bastante produzida pelo fibroblasto. Além disso, o fibroblasto vai produzir proteoglicanas e ácido hialurônico, que vão fazer parte, esses dois vão fazer parte da substância fundamental. Proteoglicano, pessoal, e ácido hialurônico, que é um tipo de proteoglicana, são moléculas, são essas aqui, olha. São esses polissacarídeos que são altamente hidrofílicos, ou seja, eles puxam também, eles pegam bastante água, muita água fica ao redor deles. Por isso que a matriz extracelular é muito hidratada. Aonde tem essas substâncias, proteoglicanos, ácido hialurônico, aonde tiver em abundância é hidratado, certo? O ácido hialurônico é o que se usa nos preenchimentos, na estética, né? O ácido hialurônico é que é o componente principal do preenchimento. Então, aonde tem ácido hialurônico, ele vai preencher aquela pele, porque o fibroblasto, à medida que a gente vai ficando mais velho, o fibroblasto vai ficando mais preguiçoso e vai produzindo menos matriz extracelular. Então, vai produzindo menos colágeno, menos elastina e menos substância fundamental, que é formada por proteoglicano
e o ácido hialurônico. Então, a pele vai ficando. Colágeno, a gente vai ver que é uma proteína que dá força. Elastina, elasticidade. Então, a pele vai ficando mais flácida, certo? Mais enrugadinha, mais seca, porque perde hidratação, perde aquele brilho jovem. Então, os procedimentos estéticos, eles vêm justamente com ácido hialurônico, que é um tipo de proteoglicana, para dar hidratação àquela pele que perdeu, e também tem os procedimentos estéticos de bioestimulação de colágeno, que é uma forma de você meio que dar uma acordada no fibroblasto ali e falar, meu amigo, vamos produzir colágeno novamente, né? Mas é a idade, à medida que a gente envelhece, isso vai acontecer invariavelmente. Então, a matriz celular no fibroblasto é uma estrutura altamente hidratada, certo? Novamente, por quê? Porque essas duas moléculas, proteoglicanos e ácido hialurônico, são moléculas hidrofílicas, que puxam bastante água, certo? Então, bom, a outra célula residente, pessoal, é o mastócito. É essa célula aqui, olha. Isso aqui é um corte histológico mostrando 6 mastócitos, num corte de conjuntivo que está ao redor de uma célula muscular. A gente ainda não estudou músculo, mas isso aqui é uma célula muscular. E olha onde o mastócito está também, pertinho, ó, de um vaso sanguíneo, de um capilarzinho sanguíneo. Esse mastócito aqui, ó, ele vai ser amplamente distribuído pelo corpo, no conjuntivo do nosso corpo todo, mas particularmente abundante na derme e no sistema digestório e respiratório. Por quê, pessoal? Tanto a derme, que é o nosso conjuntivo da pele, quanto o conjuntivo do sistema digestório e do sistema respiratório, elas estão mais sujeitas, esse conjuntivo está mais sujeito a ser invadido por micro-organismos, por corpos estranhos, certo? A pele é uma estrutura que tem o meio extracorpóreo, né, do lado de fora. O sistema digestório, a gente ingere alimento, então joga corpo estranho para dentro. E o sistema respiratório é o ar, que também é a gente pode jogar corpo estranho para dentro através do ar, certo? Então, todo o conjuntivo que fica embaixo do epitélio desses sistemas, ele vai ser mais armado, ele vai ter mais mastócito, ele vai ter mais linfócito, que é a célula do sistema imune ali de guarda, porque são 3 sistemas que estão sujeitos à invasão de micro-organismos, estão mais sujeitos a isso, né? Bom, qual a morfologia do mastócito? É uma célula globosa, redondinha, grande, tem um citoplasma cheio de grânulo, e esses grânulos vão se corar intensamente pelo corante histológico, né? Dentro desses grânulos, pessoal, vão existir várias substâncias, dentre elas histamina, que é uma substância que vai aumentar a permeabilidade vascular, e outra substância que chama fator quimiotático de eosinófilo. Quimiotaxia, atração química. O mastócito, ele libera uma substância que vai vai atrair eosinófilos, principalmente, certo? Então, vai chamar as células do sistema imune. E para facilitar a diapedese, ele libera a histamina, que é essa substância que vai fazer um aumento de permeabilidade vascular. Então, os leucócitos vão conseguir extravasar, né, fazer a diapedese mais fácil. Então, esse é o papel principal do mastócito, vai colaborar com as reações imunes. Os seus grânulos possuem substâncias que atraem leucócitos, especialmente o eosinófilo. Vocês vão ver isso na imuno. Bom, e as células transitórias, quem são? São os leucócitos. Olha só, leucócito são células do sistema imunológico. Leucócito é o nome de um grande grupo de células, né, pessoal? Na verdade, os leucócitos, eles são divididos em 2 grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Agranulócitos, eles não têm grânulo no citoplasma. Granulócito ou polimorfonucleares têm
grânulo no citoplasma, e o núcleo é de formas diferentes, são várias formas, por isso chamado de polimórficos. Polimórficos não, polimorfonucleares. Quem são os agranulócitos? Ó, linfócito e monócito, e os granulócitos são três: eosinófilo, basófilo e neutrófilo, certo? Esses são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. O que vai acontecer com os leucócitos? Então, leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, saem dos vasos sanguíneos por diapedese e vão para o tecido conjuntivo nesse processo que a gente chama de diapedese. Aqui, esse desenho está mostrando um monócito. Olha que interessante, o monócito, aqui é um vaso sanguíneo, certo? Desenho esquemático mostrando um monócito fazendo diapedese. Monócito aqui não está desenhado, mas o epitélio do capilarzinho, que reveste o capilar sanguíneo, é um epitélio pavimentoso simples. Então, epitélio simples, uma camadinha só de célula, pavimentosa, a célula é bem baixinha. O monócito gruda nessa célula e atravessa por entre as células, pessoal, olha só. Ele passa e no conjuntivo, o monócito vai virar um macrófago, que é uma célula altamente fagocítica. Ela vai fagocitar os micro-organismos invasores, pode ser ou antígeno, né? Pode ser desde uma bactéria, fungo, vírus, ou até um ferrão de abelha, um pedaço de madeira que pode ter entrado assim na tua mão, qualquer corpo estranho, o macrófago vai fagocitar e digerir. O precursor, como eu falei, precursor no sangue é chamado de monócito, quando ele faz a diapedese vira macrófago. Esses outros aqui não, pessoal, eles não mudam de nome não, certo? Linfócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, todo mundo faz diapedese e continua com o mesmo nome, é só o monócito que muda. Bom, então essas são as células, certo? Falamos das células residentes e transitórias. E as fibras? Vamos ver que fibras são essas. Fibras do tecido conjuntivo são os outros componentes, né? Lembrando, tecido conjuntivo formado por células, fibras e substância fundamental. Então, as fibras do tecido conjuntivo, elas são formadas por proteínas que se polimerizam, formando estruturas bem alongadas, pessoal. A gente tem 3 tipos de fibra no nosso corpo, no conjuntivo. Um é a fibra colágena, que é formada pela proteína colágeno. Aqui a gente tem, olha só, no fundo aqui a gente vê uma fibra rosa clara, tá vendo? Essa estrutura rosa escura é um capilar, mostrando novamente que o conjuntivo é vascularizado, certo? Isso aqui é uma lâmina de tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o capilar. Esse rosa, esse tubinho mais claro aqui no fundo é que é a fibra colágena, que é constituída pela proteína colágeno, certo? A gente tem essa fibra mais fininha, parece um cabelinho. Essa fibra é a fibra elástica, formada por uma proteína chamada de elastina, certo? E tem a fibra reticular. A fibra reticular não está aqui nessa foto, porque ela é mais exclusiva de órgãos hematopoéticos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas quem forma a fibra reticular também é o colágeno, só que vai ser um tipo diferente de colágeno, certo? Nessa foto aqui, a gente também vê, ó, 2 células, que são 2 plasmócitos. Os plasmócitos, pessoal, são tipos de linfócitos, certo? Mas que a gente não vai entrar nisso porque é imuno. E imuno vocês já vão ter a disciplina de imuno, não vamos entrar nisso, mas são tipos de linfócitos, certo? Esses nucleozinhos aqui são das células do conjuntivo, provavelmente fibroblastos, mas como o foco aqui desse corte foi visualizar fibra proteica, as células ficaram em segundo plano, ficaram mais clarinhas, o que ficou mais evidente foi o núcleo mesmo, certo? Bom, vamos falar das fibras então. A primeira, a fibra colágena. Olha, é formado pela proteína colágeno, certo? A proteína colágeno, ela é a mais abundante do corpo humano. Existem mais de 25 tipos de colágeno, pessoal.
Às vezes a gente vê aquelas propagandas, não sei se vocês já viram as propagandas de colágeno tipo 2, não sei o quê, para sua como é? Para sua articulação. A gente vai ver que o colágeno tipo 2, que é um colágeno super importante, ele é o colágeno da cartilagem. Gente, meu filho, meu Deus do céu, eu não vou recomeçar esse vídeo. Vocês vão me ver tomando susto mesmo. A fibra colágena, então, tem mais de 25 tipos de colágeno no corpo, e o colágeno do tipo 2, que é um que faz bastante. Ele é que forma cartilagem, ele é vendido muito em farmácia, certo? Só que o colágeno você tem que tomar assim, de forma crônica, para ele fazer realmente algum efeito. Mas, bom, qual é a função dessa fibra? Ela é estrutural, gente. Essa fibra de colágeno, na fibra colágena, ela vai fornecer resistência à pressão, à tensão, e também o colágeno, ele liga moléculas da matriz às células também. Então, ligação a outras moléculas da matriz extracelular. O colágeno, ele aqui nessa foto, olha só, corte histológico da derme, tecido conjuntivo da pele, né? Que a derme é o tecido conjuntivo da pele. Olha essas, vocês estão vendo essas fibras aqui, rosa, essa parte rosa? Isso é colágeno, pessoal. O colágeno, a gente vai ter aula de osso também. O osso é um tipo de conjuntivo, de suporte, certo? Só um minuto. Então, gente, o colágeno é essa estrutura aqui que a gente vê, que parece um fiozão de cabelo rosa. Essa é a fibra colágena. A gente vai ter aula de osso, como eu estava falando, mais para frente. O osso é um tipo de tecido conjuntivo de suporte, riquíssimo em colágeno do tipo 1, que é o colágeno clássico que está presente no osso e na derme, também tendão. Tendão é um fio não, são fibras de colágeno do tipo 1, que é a fibra mais ela é a mais resistente que a gente tem, mais resistente à pressão, à tensão. Então, o colágeno do tipo 1 é o colágeno, por exemplo, da nossa derme, do tecido conjuntivo aqui da pele, certo? Aonde tem colágeno, o conjuntivo que tem muito colágeno tipo 1 é um conjuntivo mais firme. Um tecido conjuntivo, a gente vai ver isso mais para o final da aula, um tecido conjuntivo com menos colágeno, ele vai ser mais frouxo, certo? Certo. Olha só a fibra reticular. Eu botei a fibra reticular aqui porque ela também é de colágeno, pessoal. Essa daqui, olha. Só que é um tipo diferente. É um colágeno que a gente chama de colágeno tipo 3. Ele não forma esses feixes assim. A fibra de colágeno do tipo 3, ela forma como se fosse uma rede, certo? São fibras mais finas e formam uma rede extensa de suporte em determinados órgãos. Então, esse aqui é um corte histológico do córtex da glândula adrenal, que é a mesma suprarrenal, mostrando a trama de fibras reticulares. A fibra reticular, gente, ela parece como se fosse uma rede de pesca, sabe? E aí as células, ela vai servir, a fibra reticular está muito presente em órgãos hematopoéticos. O que é isso? São órgãos que seguram células do sangue, que contêm células sanguíneas. Por exemplo, a medula óssea, ela vai conter células tronco hematopoéticas. Essas células tronco hematopoéticas, elas não ficam jogadas no interior das trabéculas do osso. Elas ficam organizadas por essas fibras reticulares, certo? É como se fosse, elas prendem, as fibras reticulares prendem as células direitinhas lá dentro. O mesmo acontece no baço, no fígado, que também são órgãos hematopoéticos, e aqui nas glândulas endócrinas, no caso da suprarrenal, as células também vão estar organizadas pelas fibras reticulares, que é um tipo de colágeno, só que do tipo 3, certo? E agora, fibra elástica, pessoal. Fibra elástica é essa aqui nesse corte histológico, ó, corte histológico também da derme, que é o tecido conjuntivo da pele,
mostrando as fibras elásticas em rosa escuro e as fibras colágenas nesse rosinha claro. A fibra colágena, ela é mais espessa, tá vendo? A fibra elástica é mais fina. Só que a fibra elástica, pessoal, ela tem elasticidade. Então, a fibra elástica ela é formada pela proteína elastina, distende-se facilmente quando tracionada. Então, onde tem bastante fibra elástica, esse conjuntivo vai ser mais elástico, vai ser mais vai ser mais elástico, vai ter mais elasticidade. Então, são mais finas que as fibras colágenas, porém são mais distensíveis, essa é a palavra. Ou seja, dão mais elasticidade. Que é outra coisa, gente, vocês imaginam a pele de um bebê ou de um adolescente, aquela pele assim que a gente pega assim, é uma pele durinha, certo? Agora imagina a pele de um idosinho, pega um idoso de 80 anos. Quase não tem mais elastina, gente. Às vezes a gente puxa, não, às vezes a pele até fica, né? Porque não tem mais elastina. Meu gato tá aqui do lado. Bom, agora que a gente falou das fibras, tecido, vamos falar agora da substância fundamental. A substância fundamental que eu falei para vocês que se a gente pudesse pegar, seria como se fosse uma slime. Sabe uma atividade interessante que eu até estava pensando que dá para fazer com as crianças quando vocês forem dar aula de ciências ou de biologia, se for falar de conjuntivo? É um negócio que se faz muito com essas slimes, né? E tem uns videozinhos até no YouTube. Tem a slime. Se jogar, por exemplo, um macarrão mais grosso, pode dizer que aquilo é fibra colágena. Um macarrãozinho mais fino, aquilo é uma fibra elástica, certo? Jogando bolinha, miçanga por exemplo, miçanga de colar, pode dizer que aquilo são as células, certo? Então, com essa slime, dá para fazer uns experimentos interessantes em sala de aula. Certo, então vamos lá. A substância fundamental, pessoal, o que seria? Ela é uma substância complexa, incolor e transparente, altamente hidratada, olha só, hidrofílica. Por quê? Ela também é aniônica. Aniônica é uma molécula carregada negativamente. Por causa disso, ela puxa água para si, certo? Então, ao redor, por exemplo, isso aqui é uma glicosaminoglicana, que é um açúcar, olha só, são polímeros lineares formados por unidades repetidas de disacarídeos. É um açúcar, certo? Não ramificado, é um açúcar linear, é um açúcar mais simples, certo? Os componentes, né, dessa substância fundamental, glicosaminoglicanos e proteoglicanos. As glicosaminoglicanas, que a gente também chama de GAGs, elas podem estar sozinhas, que a gente chama de GAG, de glicosaminoglicanas, ou elas podem se ligar a uma proteína, formando essa estrutura aqui, que parece uma escovinha, não sei se vocês têm filho, mas parece uma escovinha de mamadeira, que a gente limpa. Olha só, o núcleo é de proteína e um monte de GAG, que seria o rosinha, ligada a esse eixo de proteína. Quando tem a proteína, a gente chama de proteoglicana, certo? Então, o que é a proteoglicana? São glicosaminoglicanas ligadas a um eixo proteico. Aqui alguns exemplos, nomes de GAGs, de glicosaminoglicanas. Elas são sulfatadas. Eu não vou entrar nisso porque mas o sulfato é um radical um radicalzinho S, certo? Elas são sulfatadas. Uma proteoglicana que não é sulfatada, mas é famosíssima, acho que está no próximo slide, ó, é o ácido hialurônico, proteoglicana famosíssima, esse aqui eu peguei, não sei qual site, mas um site de procedimento, que é o que o pessoal bota para ficar mais jovem, porque proteoglicana, onde tem proteoglicana, onde tem glicosaminoglicana, vai ser mais hidratado, certo? Por causa dessas características aqui. Sim, além das glicosaminoglicanas e dos proteoglicanos, né? Glicosaminoglicanas e proteoglicanas, também tem glicoproteínas.
Qual que é a diferença? A glicoproteína também é uma proteína ligada a um açúcar, só que é um açúcar mais complexo. Não vai ser uma GAG, que é um açúcar linear. Vai ser um açúcar mais complexo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Qual a função da substância fundamental? Preencher os espaços entre as células, entre as fibras de tecido conjuntivo, certo? Entre, por exemplo, entre o fibroblasto e uma fibra colágena, vai ter lá a substância fundamental, que é essa substância que parece essa slime que eu estou falando para vocês. E olha só, ela preenche, ela é viscosa e atua ao mesmo tempo como lubrificante, como barreira de penetração de micro-organismos invasores. Então, o conjuntivo é um tecido de proteção, certo? Também, por conta da substância fundamental. Aqui o ácido hialurônico, essa proteoglicana famosa. Quando é feito procedimento, pessoal, procedimento com o preenchimento, o ácido hialurônico ele é injetado diretamente na derme, certo? Na derme. Aí o profissional vai saber lá a profundidade, né? Que ele tem que inserir a agulha. E as glicoproteínas adesivas? São essas aqui, olha só. Também são açúcares ligados a proteínas, certo? Só que são açúcares mais complexos. No caso aqui, a gente tem dois exemplos de glicoproteínas: a fibronectina e a laminina, certo? Qual a função dessas glicoproteínas que ficam na substância fundamental? O próprio nome já fala, vão promover a adesão dos componentes da matriz extracelular com as células. Se vocês notarem aqui, ó, cada sítiozinho, por exemplo, da fibronectina, ó, esse sítio rosa claro aqui dela se liga com colágeno. Esse sítio meio verdinho se liga com a célula, com o fibroblasto. Esse sítio vermelho se liga com o heparan, que é um tipo de glicosaminoglicana, certo? Então, essas glicoproteínas adesivas vão manter todos os componentes da matriz celular unidos. Então, esse é um esquema de duas glicoproteínas adesivas, a fibronectina e a laminina. Elas possuem pontos de ligação com diferentes componentes da matriz extracelular. Ó, no caso aqui da laminina, essa parte verde se liga a uma proteoglicana, aqui essa parte meio amareladinha se liga ao colágeno, e por aí vai. Bom, os tipos de tecido conjuntivo, né? Como eu estava falando para vocês, o que a gente falou aqui, que a gente estudou nessa aula, foi tecido conjuntivo propriamente dito. Olha só, o tecido conjuntivo pode ser o propriamente dito, tem um tecido conjuntivo de propriedades especiais, dentre eles tecido adiposo, que a gente também vai falar. Tem o tecido conjuntivo de suporte, que também vamos falar, de tecido cartilaginoso e tecido ósseo, certo? Tecido elástico e tecido mucoso, principalmente o mucoso, ele é muito específico, por exemplo, do cordão umbilical. Então, a gente não vai falar muito dele, não. O que acontece principalmente aqui, pessoal, é que nesse tecido mucoso, ele vai ser mais rico em substância fundamental, ele vai ser muito aquoso, certo? Tecido elástico, vai ter muita elastina. Tecido reticular, o hematopoético, a gente vai ver um pouco na aula de digestório, respiratório, vou falar deles, mas a gente não vai entrar muito. O que a gente vai falar agora, rapidamente, é a diferenciação. Tecido conjuntivo, que eu até já comentei no início da aula. Existem dois tipos, tá vendo? O tecido conjuntivo, propriamente dito, ele pode se diferenciar em dois tipos: frouxo ou denso. Essa classificação é de acordo com a quantidade de fibra colágena, certo? E também quantidade de célula. Novamente aqui, olha só. Então, existem dois tipos que se diferenciam de acordo com a quantidade de fibra colágena e de célula. Isso aqui é um corte histológico também de pele. Então, esse epitélio aqui, a gente, na pele, ele é chamado de epiderme. É um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, a queratina aqui em cima. E aqui, esses dois aqui, isso aqui é a derme, certo? É conjuntivo, que fica embaixo do epitélio. Esse tecido conjuntivo aqui, se vocês notarem, ele tem o rosa, olha só, corte histológico de pele mostrando a epiderme, que é epitélio, e a derme, que é formado por tecido conjuntivo frouxo e denso. As fibras colágenas estão em rosa claro.
Fibra colágena é o que está clarinho, pessoal. A derme profunda, a gente vai falar de pele nessa disciplina. A derme profunda ela é muito mais rica em colágeno, certo? Do que a derme superficial, que é uma derme que tem menos colágeno e muito mais célula, que é o tecido conjuntivo frouxo. Pouca fibra colágena e muita célula. Já o tecido conjuntivo denso, ao contrário, muita fibra colágena e menos célula, certo? Vai ser um tecido conjuntivo mais rígido, certo? Os procedimentos estéticos são mais no conjuntivo denso, que é maior mesmo na derme. A gente vai ver na aula de pele que ele é mais espesso na derme, o conjuntivo denso. Aqui, certo. O tecido conjuntivo denso, ele tem também umas classificações. O frouxo não, tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo frouxo. O denso, ele pode ser modelado ou não modelado. O que é isso? É de acordo com a organização da fibra colágena. Então, pode ser classificado de acordo com a direção ou organização da fibra colágena. Modelado, todas as fibras estão na mesma direção. Não modelado, cada fibra está uma direção distinta. Por exemplo, na derme. Olha só. Deixa eu ver qual é a foto próxima, né? Acabou a aula. Essa foto aqui, ó, essa aqui. Não, essa não é. Aqui, pronto, tá perfeita. Essa foto da derme, de uma pele, olha só, tem fibra colágena assim, aqui, outra para cá. As fibras colágenas estão em várias direções. Porque a pele, pessoal, ela pode sofrer tração, né, atrito de várias direções, certo? Então, o colágeno, a fibra colágeno está em várias direções. Agora, por exemplo, um tendão. O tendão que liga aqui o músculo ao osso. Esse tendão, ele vai ter que ter só uma direção, que é a direção que puxa o músculo, certo? O tendão de Aquiles, aqui na região atrás do tornozelo. Ele vai ter só uma direção. Então, o tecido conjuntivo denso modelado, ele vai ter só as fibras colágenas estão numa mesma direção. Eu vou mostrar para vocês na aula prática, certo? Então, essa foi a nossa teórica de conjuntivo. Depois tiramos dúvidas. Um abraço, pessoal. Sim, eu tenho que parar a gravação, né?